Atraso ou cancelamento de ônibus. Quais são meus direitos? Quem já andou de ônibus numa viagem intermunicipal ou interestadual sabe da frequência com que essas empresas que prestam esse serviço são precárias. Seja pelo mau cheiro dos ônibus, seja pelos constantes atrasos, seja por cancelamentos injustificados. O consumidor simplesmente fica ali esperando o ônibus vir e o ônibus não vem. Quais são os direitos do consumidor nesses casos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, fique comigo até o final para você saber mais sobre os direitos do consumidor de passagens de ônibus. Antes de tudo, quem regulamenta todo o transporte terrestre no Brasil é a agência reguladora chamada ANTT, é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ela que confecciona toda a legislação que quem quer assumir o risco e lucrar no âmbito do transporte terrestre tem que seguir. Então, as empresas de transporte terrestre, de ônibus, que vendem passagem e transportam passageiros, elas têm que seguir essa regulamentação. E a resolução que legisla a respeito dos direitos do consumidor de passagens de ônibus é a resolução número 1383, de 2016. Lá está quais são os direitos do consumidor de passagens de ônibus que sofrem um atraso ou um cancelamento. Então vamos lá. Direitos do consumidor quando de atrasos e cancelamentos. Primeiro de tudo, atraso por mais de 1 hora. Quais são os direitos do consumidor? Reembolso ou execução da viagem por outra empresa, às custas da empresa que você comprou. Você pode escolher tanto pelo reembolso integral, quanto por realizar a viagem por outra empresa. Veja, que em uma das hipóteses você pega seu dinheiro de volta e não tem mais sentido para você viajar, e na outra hipótese é para prevenir mais prejuízos, mais demoras, porque demorou mais de 1 hora, mas você não sabe se vem ou não. Nesses casos, você pode optar por ir com outra empresa às custas da empresa da qual você comprou a passagem. Ou você pode também escolher continuar ali esperando e ir na empresa pela qual você comprou a passagem. Se o atraso for maior do que 3 horas, você tem direito a alimentação e pousada. Leia-se hospedagem. A legislação fala em pousada, mas é uma hospedagem. Então, se o atraso for maior do que 3 horas, o consumidor vai ter direito à alimentação e à hospedagem pelo tempo que for, pelo tempo que perdurar o atraso. Então, durou 3 dias. Demorou 3 dias para vir esse ônibus, você estava numa conexão ali numa rodoviária, numa cidade que não era sua, estava aguardando, não veio. Demorou 3 dias para vir o ônibus. Pousada e alimentação por 3 dias. É claro que é um exemplo esdrúxulo, né? Mas é só para você entender. Todo o tempo que perdurar esse atraso é o período que você tem direito ao recebimento da pousada e da alimentação. Agora veja, muito provavelmente a empresa ela não vai respeitar esses direitos. Eu tenho casos até em que clientes ou consumidores leram os meus textos e foram exigir isso ali no balcão e deram risada da cara deles, né? Falaram, isso ainda existe. E, sim, é um completo desrespeito pelos direitos do consumidor. Nesses casos, você não tem que arrumar barraco, você não tem que agredir funcionário de empresa, porque a culpa não é daquele funcionário que está ali. Ele foi instruído a agir dessa maneira. Então, nem ele é o culpado. Às vezes, ele é tão vítima, uma vítima maior que você. Então, o que você vai fazer? Você vai produzir provas por meio de filmagens, fotos, gravações, reclamações em plataforma, reclamações por escrito em algum órgão oficial que haja ali, se for uma rodoviária grande. Para quê? Para demonstrar os danos que você teve, que podem ser tanto danos materiais como danos morais, e depois buscar reparação por esses danos judicialmente. Veja, o transporte terrestre, as passagens de ônibus, as viagens de ônibus, elas são muito precárias justamente por essa ausência do interesse do consumidor de brigar pelos seus direitos da maneira correta. A partir do momento que esses empresários, que esses donos dessas grandes empresas de ônibus começarem a serem condenados judicialmente a indenizar os consumidores pelos danos morais que eles sofreram, aí sim o serviço ele vai melhorar. Então, o consumidor ele tem um poder em suas mãos, o poder de melhorar o serviço. Inclusive, o dano moral ele tem 2 dimensões, que é reparar os danos que o consumidor sofreu e também punir a empresa para que ela não repita os erros, não volte a cometer desrespeitos contra os direitos do consumidor. Então, fica a dica, se desrespeitarem esses seus direitos, produza provas. Agora veja, produzir provas, dano moral, dano material, João, eu não entendi. O dano material, ele é tudo aquilo que você gastou ou deixou de ganhar por causa da conduta da empresa. Então veja, a pessoa que está viajando a lazer,
alugou hotel, passeio, tá tudo organizado para ela viajar e em razão da conduta delituosa por parte da empresa de atrasar, cancelar ou desrespeitar esse contrato de transporte anteriormente estabelecido, essa pessoa vai ter direito a, eventualmente ela precisou comprar outra passagem, ela vai ter direito à restituição, ao reembolso desse dinheiro que ela gastou. Precisou gastar com alimentação, porque a empresa simplesmente não forneceu, mesmo tendo mais de 3 horas de atraso. Então ela vai ter que ser ressarcida. Todo e qualquer prejuízo que você tenha por causa do atraso, do cancelamento do ônibus, você tem que ser ressarcido. Então, perdeu diárias no hotel, tem que ser ressarcido. Teve que gastar com alimentação, vai ter que ser ressarcido. Perdeu a conexão com outro ônibus ou com um avião, como já aconteceu, né? O passageiro ele pega um ônibus aqui para pegar um avião lá na outra ponta, vai ter que ser ressarcido também. Tá? Todas essas situações elas constituem danos materiais e, se eles forem devidamente comprovados, eles serão ressarcidos. Então, guarde todas as notas fiscais, todos os cupons fiscais, passe tudo no cartão de crédito para ficar marcado ali data e horário, e assim você vai poder comprovar esses danos materiais que você teve. Além de restituição dos prejuízos que você teve, você tem direito também à indenização por dano moral. O dano moral, ele é uma modalidade de indenização que serve para reparar os prejuízos e transtornos que o consumidor vem a ter por causa de uma conduta por parte da empresa. Então veja, passar uma noite inteira numa rodoviária, perder uma viagem, perder um compromisso. Eu já tive clientes que perderam o aniversário da própria filha por causa de atraso de ônibus. Então, todos esses transtornos eles podem ser indenizados. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela para você ver uma decisão judicial na qual reconhece, né, uma indenização por causa de atraso no ônibus. A passageira, salvo engano, ela ganhou 10 mil reais por causa desses transtornos que ela vivenciou nessa viagem de ônibus, onde o ônibus era precário, era mal, o banheiro cheirava mal, atrasou, quebrou durante a viagem, não foi fornecida alimentação, pousada, local adequado para aguardar. Tudo isso aí gerou transtornos que devem ser reparados por meio de dano moral. Então esses são seus direitos quando do atraso e cancelamento de viagens de ônibus. Meu nome é João Carneiro, sou advogado, atuante e especializado no direito do consumidor. Se inscreva no meu canal que o próximo vídeo vai ser a respeito dos principais direitos que o passageiro de ônibus tem quando de uma viagem.